Olá, hoje eu quero te falar sobre o que fazer quando você não sabe o que fazer. Interessante, né? O que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? Eu fui buscar essa reflexão, porque em muitos momentos da nossa vida, é exatamente assim que a gente se sente, sem saber o que fazer. E por mais que eu seja uma adepta do movimento, né? Isso é uma coisa que na minha vida fez muito sentido. Toda vez que eu me coloco em movimento, coisas acontecem na vida, né? Então a estagnação, o desânimo atrai mais desânimo. E quando você se movimenta, mesmo sem saber muito o que fazer, tende a ter bons resultados. Mas também eu acho importante falar de momentos onde a gente realmente precisa esperar. E no livro de Êxodos, na Bíblia, no capítulo 14, versículo 14, fala assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Esse versículo ele acontece quando o povo de Israel estava diante do mar e não sabia o que fazer. E Deus mesmo orienta: olha, parem de se desesperar e confiem. E a gente sabe um pouco dessa história, né? Que o mar se abre diante deles, eles passam e fogem dos inimigos no meio do deserto. E outras passagens também falam sobre isso que eu tô dizendo, né? Sobre Deus pedir pra gente se acalmar. Na verdade, não é então deixar de se movimentar, mas se você tá muito ansioso, muito agitado, novamente em Salmos o Senhor fala: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, o princípio aqui é, antes de agir, primeiro aquieta o coração. Era sobre isso que eu queria falar, é sobre essa palavra de hoje, né? Às vezes a gente precisa dessa tranquilidade para ter confiança, para seguir em frente, né? E Deus mostra que muitas vezes a força não está em agir rápido. Pelo contrário, está em você conseguir confiar e esperar uma direção. Eu sei que é difícil, é enlouquecedor, porque a gente às vezes não sabe, né? Tá, mas eu tô no momento onde eu tenho que esperar, eu tô no momento onde eu tenho que me movimentar. O que eu diria pra você é, se você está com condições de se movimentar, se movimente. Manda mensagem, entra num curso, sabe? Se movimentar da forma mais básica. Começa a ler um livro, dessa forma mesmo. Começa a se movimentar, começa a estar em ambientes bons pra você, a se conectar com pessoas, a começar um estudo novo, começar um curso novo, começar algo novo. Mas quando você está muito ansioso, tomado por uma tristeza, uma frustração muito grande, quando o sentimento é muito ruim, eu imagino que o melhor movimento é não tomar decisões impulsivas, até que você tenha novamente paz e clareza para seguir em frente, né? Então, esse talvez seja o maior direcionamento. Nós temos que nos movimentar sempre, mas se você está com sentimentos muito ruins, negativos, muito pessimismo, muito pensamento de escassez, aquele desespero que bate, e pode bater em todos nós, em qualquer fase da vida, talvez o melhor seja parar antes de voltar a se movimentar. Porque quando você colocar o pé, Deus vai colocar o chão. É aquela famosa frase. Mas, às vezes você está tão desconectado que você talvez coloque o pé, Deus coloque o chão, você não veja o chão de Deus e você pule para um outro lugar. É nesse sentido que eu tô falando. Quando você tá tão mal que você não consegue aproveitar nada do que pode vir de Deus, então é a hora de você parar, né? E diversas vezes na Bíblia, em várias histórias, aparece isso, de esperar, de buscar mais de Deus, de buscar ouvir a voz dele, para depois agir. E se você tá nesse momento, faça isso. Tire, às vezes, 1 dia, 2 dias, né? Tem pessoas que tiram um ano sabático, gente, que seria 1 dia, 2 dias, para você se recuperar desse momento que você tá vivendo. Né? Às vezes a gente não se permite, mas às vezes é fundamental, e é uma frase que ficou muito na minha cabeça. Muitos anos atrás o Marcelo trouxe isso para um grupo que nós liderávamos, que o importante é não desistir,
mas você pode descansar. As pessoas confundem desistir com descansar. Muita gente abre mão de tudo, desiste de tudo, mas o que ela precisava somente era descansar. Então, se você precisa de hoje descansar, pega a tua garrafa de café, pega um livro, pega uma pregação no YouTube, pega áudios aqui nossos antigos e descansa. Tira esse tempo de descanso para você resgatar e resetar a sua mente. Para daí sim você buscar a direção de Deus, para daí sim você começar a se movimentar e com certeza as coisas vão, à medida que você caminha, vão se abrindo. Porque Deus ele não dá uma instrução antes. Eu sei, eu também gostaria de ter. Eu sou uma das pessoas que mais sofre com isso. Eu adoraria ter um mapa, manual, claro para cada momento da minha vida, mas Deus ele vai no nosso movimento. Conforme a gente vai andando, ele vai abrindo os caminhos, vai fechando portas, vai, né, colocando pessoas, tirando pessoas. Então ele precisa do nosso movimento. Mas se você não está pronto para dar esse movimento agora, permita-se descansar. Pare, faça uma pausa e você vai ver o quanto vai ter valido a pena aquele um dia onde você só se permitiu recuperar as forças e descansar. Não desista, apenas faça essa pausa estratégica antes de continuar. Eu desejo que você faça um excelente dia.